Fala galerinha, fala pessoas! Olha só, região norte, o nosso assunto de hoje. Região de clima equatorial úmido, em algumas áreas clima super úmido, tá? Ou seja, temperatura muito elevada, clima equatorial, e muita precipitação, úmido por conta disso, eu estou próximo da linha do Equador, tá certo? Região de relevo, basicamente formado por depressões que ficam localizadas entre as planícies fluviais, tá? E apesar de ser uma região de relevo baixo, em sua média até 200 metros de altitude, é nessa região que fica o ponto mais elevado do Brasil, o Pico da Neblina, com aproximadamente 2.990, 3.000 metros de altitude, tá bom? Região que é a mais extensa do país, com aproximadamente 3.900.000 quilômetros quadrados, certo? Porém, ela é a quarta em população, tá? Então ela tem apenas um pouco mais de 18 milhões de habitantes, segundo o IBGE de 2018. Mas, no PIB, ela representa apenas 5,4%, 5,5%. Significa o que, Luizinho? É a região que menos contribui para o PIB. Não é uma região pobre, estou falando que daquilo que o Brasil produz. O que é PIB? Produto Interno Bruto. De tudo que o Brasil produz, de cada R$100, apenas R$5,40 é produzido na região norte. Mas por que isso, Luizinho? Porque ela tem sua economia baseada no setor primário da economia, né? Na parte de extrativismo principalmente. Tá bom? Então, região formada por 7 estados: Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia, Acre e o Amazonas, certo? Região onde você tem a maior floresta latifoliada do mundo. Floresta latifoliada são aquelas florestas de folhas largas, porque elas captam muita água, tá bom? Onde você tem também a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia do Rio Amazonas, né? Quando ele vem com o Solimões, que ele se encontra aqui em Manaus com o Rio Negro, ele se torna Amazonas e vai desaguar lá no Oceano Atlântico, tá? O rio mais extenso do mundo e a maior bacia hidrográfica do mundo, está localizado aqui. A população fica concentrada onde nessa cidade, vizinho? Normalmente aqui, ó, tá? Nas planícies fluviais ou no entorno de rodovias. Essa daqui é a famosa Transamazônica, BR-230, tá bom? Além dessa cidade de Manaus, você tem também uma grande importância com a cidade de Belém. Nessa região, por conta do clima e da sua formação vegetal, você tem chuvas quase que diariamente. Em Belém, a chuva das 3 e em Manaus, a chuva das 5. Chove todo dia. Vamos sair para tomar uma cervejinha, tomar um chocolate quente. Nessa região, né, galera? Tomar um açaí. Açaí é massa. Vamos tomar um açaí? Que horas? 20 minutos depois da chuva. Sempre chove, diariamente chove aqui nessa região. Tá bom? Então fique esperto com relação a isso. Aqui você tem também a Zona Franca de Manaus, que é uma região de indústrias maquiladoras. Elas recebem peças, montam esses produtos que são distribuídos por toda essa área daqui. Duas coisas que eu preciso diferenciar. Eu estou falando da região norte. Não, Luizinho, mas é Amazônia, é? Não, a Amazônia é uma região que, se você pensar em Amazônia legal, ela ainda pega uma parte do Mato Grosso e uma parte do Maranhão. E se você pensar em Amazônia continental, ela ainda pega outros países, tá? Guiana Francesa, Suriname, a própria Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, tá bom? Então ela vai pegar outros países. Essa diferenciação de região norte, de Amazônia legal e de Amazônia continental, é bem legal você ficar esperto nisso daí também. Nessa região também você tem o fenômeno dos rios voadores, certo? São águas que evaporam do Oceano Atlântico e são trazidas aqui para dentro da região pelos ventos alísios. E aí esses ventos, aqui existe a precipitação, mas no momento que existe a precipitação também está existindo uma evapotranspiração dessa floresta latifoliada, como eu falei, e perennifólias, folhas sempre verdes, tá certo? Essa vegetação vai evapotranspirar e você vai ter esse processo contínuo com esses rios voadores sendo jogados para a região centro-oeste, para a região sul e sudeste. Tá legal? Uma coisa que você precisa diferenciar aqui também é onde ocorre o tipo de vegetação. Você tem 3 estratos. Você tem a mata de terra firme, que é uma região que nunca vai estar alagada, porque ela fica nas partes mais altas do relevo, com árvores de aproximadamente 40 metros. Vegetação densa, com a copa das árvores fechadas, e aí vai acontecer o quê? O sol tem dificuldade de atingir o solo. Por isso o solo da Amazônia, ele é um solo
pouco fértil no seu interior, certo? Ele tem a camada superficial, a camada orgânica, a camada ali de cima da parte superficial do solo muito rica. Por quê? Porque ela é rica em humus, é um solo umífero, mas os outros horizontes não são tão férteis, tá bom? Aí você vai ter a mata de várzea, que é aquela mata que ela vai receber inundação apenas no período de cheia dos rios. E você vai ter também a mata de igapó, que é aquela vegetação que vai estar sempre alagada. O exemplo dela é a Vitória Régia. Tá bom? Então nós vimos relevo, nós vimos clima, nós vimos hidrografia, nós vimos vegetação, relevo, clima e hidrografia. Isso, os 4 aspectos físicos da região norte. Tá bom? Falamos um pouco da indústria, falamos um pouco de população. O resto busca aí, eu espero ter ajudado. Valeu, galera. Um abração. Tchau, tchau.